Evangelho de Mateus, capítulo 11, dando prosseguimento ao nosso estudo do Evangelho de Mateus, por meio de pregação expositiva das Escrituras, sequencial e expositiva, né? Capítulo 11, versículo 2 até o versículo 19. Quando João, aqui no caso Batista, né? Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir? Ou havemos de esperar outro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Bem-aventurado é, aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: Que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é de quem está escrito: Eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem hei de comparar essa geração? É semelhante a meninos, que sentados nas praças gritam aos companheiros: Nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem: Tem demônio. Veio o filho do homem, que come e bebe, e dizem: Eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Amém. Deus Todo-Poderoso, graças te damos pela tua palavra, Pai, e te pedimos que por meio dela tu venhas nos dar entendimento, ó Senhor, dos teus propósitos, ó Deus. Nós sabemos, ó Pai, que a tua palavra, ó Senhor, fala direto ao nosso coração e sempre fala direto às nossas vidas. Então, Deus Santo, fala conosco nessa manhã e dá-nos, ó Pai, entendimento daquilo que tu queres que aprendamos de ti, ó Senhor, para que assim, ó Senhor, nós saiamos daqui fortalecidos de fato, ó Pai, por causa da tua presença e do teu poder regenerador, fortalecedor, ó Pai, dentro de nós. Em nome de Jesus te agradecemos por isso e, ó Pai, te louvamos também. Amém e amém. Podemos sentar, irmãos. O ministério de João Batista precedeu o de Jesus em meses, vamos dizer assim, né? Ele começou a pregar no deserto. A Bíblia descreve João Batista como um homem que pareceria estranho, até não só no nosso tempo, mas até para a sua geração ele parecia estranho. No seu tempo mesmo ele era estranho, porque era um homem de costumes muito restritos, ele era, vamos dizer assim, um comportamento asceta, né? Ou seja, ele tinha todo um cuidado de santificação que era muito superior
ao que se espera na média das pessoas. O João Batista, ele vivia no deserto, principalmente durante o período do seu ministério, da sua pregação. Ele usava roupas de pelos de camelo, né? Que não era, obviamente, nenhuma roupa assim que fosse grandes coisas. Na verdade, provavelmente era algo que, já que a Bíblia destaca esse fato, provavelmente era algo até que causava uma certa admiração ou espanto nesse sentido, porque não deveria ser grandes coisas. Ele não usava pele de camelo, porque a pele de camelo é grossa para chuchu, né? Mas roupa feita de pelos de camelo. Então, provavelmente aquilo era tecido, né, com a crina talvez da cauda, de alguns lugares onde o pelo do camelo seja maior um pouco, imagino eu. Mas de qualquer forma não era o que representava a última moda, né? Na verdade, o João Batista, em termos de andar vestido, a sua vestimenta chamava atenção, não por ser bela, por ser valiosa ou coisa parecida, mas justamente pelo contrário. Também se alimentava, tinha uma alimentação que seria para nós também muito estranha, né? Ele se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Não quer dizer que ele só comesse isso, mas provavelmente, né, isso era uma coisa marcante na sua alimentação. A Bíblia fala que ele comia gafanhotos e mel silvestre. João Batista vivia no deserto e ele é colocado aqui como a voz daquele que clama no deserto, voz do que clama no deserto. Estranhamente, vamos dizer assim, uma curiosidade sobre isso, é que esse era, digamos assim, um nome com o qual se autodenominava uma comunidade religiosa, que eram os essênios, que viviam no deserto, porque eles se retiraram de Jerusalém, mais ou menos por volta do segundo século, da metade do segundo século antes de Cristo, por causa da contaminação do sacerdócio, né? Os homens de Deus, vamos dizer assim, da época, estavam vivendo em grande corrupção, e então eles se afastaram, seguindo um pretenso líder que não se sabe exatamente quem, fundaram uma comunidade no deserto, uma comunidade asceta, né? Uma comunidade que vivia em busca de uma santidade, de um afastamento de tudo aquilo que fosse impuro e de uma contaminação que eles consideravam que existia entre o sacerdócio e principalmente em Jerusalém, a capital da Judéia. Mas os essênios eram uma seita, eles também tinham muitas coisas esquisitas que não tem nada a ver com o judaísmo daquele tempo. Mas o princípio deles, a principal motivação era justamente a santificação e a separação de tudo aquilo que estava contaminado. E eles usavam essa expressão para se autodenominar, né? É voz do que clama no deserto, a voz que clama do deserto, né? Porque as comunidades essênias estavam dentro do deserto, né? Então elas clamavam, o que isso queria dizer, nós estamos clamando para Israel, né, do deserto, para que Israel mude o seu comportamento. E João Batista vem também com essa mesma, vamos dizer assim, esse mesmo apelido sobre ele, né? A voz do que clama no deserto é anunciado por nós dessa forma. Não quer dizer que João Batista era um essênio, provavelmente não era, mas é uma curiosidade a respeito desse comportamento dele. De qualquer forma, ele também era um homem que estava vivendo separado da civilização do seu tempo, estava vivendo de um modo muito modesto, muito aquém das pessoas comuns daquele tempo, e fazia isso para a glória de Deus, não por qualquer motivo outro, senão para aquilo que ele tinha sido chamado, para cumprimento daquilo que ele tinha sido chamado. E ele é apontado pela palavra de Deus, pelo próprio Senhor Jesus, como um precursor de Jesus. Então, dito isso sobre esse homem estava preso. Preso por quê? Porque ele denunciou o poderoso local que havia se apropriado, vamos dizer assim, se apossado, que havia tomado a esposa do seu próprio irmão. E ele, o João Batista, ele denunciou publicamente esses crimes e acabou, obviamente, sendo preso por causa disso. E aí você conhece aquela história que já passou em 500 filmes, né, da Salomé, essas coisas assim. Ele estava preso nesse momento, no cárcere interior, e a prisão naquela época era um lugar, se hoje é ruim, naquela época mais ainda, porque hoje, embora a gente saiba, principalmente aqui no Brasil, que os presos não gozam de direitos humanos plenos, porque, assim,
têm, né? Eles o têm pela lei, mas não são respeitados. Naquela época não havia nem leis que presumissem qualquer direito daquele que estava preso. Quem estava preso, estava realmente vulnerável, realmente entregue à desgraça, entende? Quase qualquer coisa podia ser feita dele, não havia qualquer lei que o protegesse. E o cárcere era muitas vezes um lugar embaixo dos palácios, um lugar sem ventilação, escuro, sem luz nenhuma, infestado de rato, de tudo aquilo que pudesse haver de pragas ali dentro. A ideia é, quem está preso tem mais é que sofrer mesmo, tem mais é que ficar na pior situação possível, porque a ideia era usar a prisão como um sistema de terror também contra as pessoas, para controlar, obviamente, as populações, não é? Para intimidar as pessoas. E João estava preso numa circunstância dessa. Eu imagino que a prisão de João tenha lhe trazido muito sofrimento. E aqui nós vemos que uma coisa que eu gostaria de destacar aqui, que está, vamos dizer assim, implícita, está escondida um pouquinho aqui, está dentro do âmbito desse texto, mas não está clara. É a atitude de João. João é um homem de Deus, ele é um homem de Deus, mas ele ainda é homem, ainda é um ser humano. E é isso que nós temos que nos lembrar. Nós podemos nos aproximar o que for, o quanto pudermos de Deus. Nós podemos ser pessoas cheias do Espírito Santo, gente que vê manifestações tremendas de Deus, mas ainda somos homens, ainda somos seres humanos. Não é isso? Então, quando a gente fala, aliás, a própria expressão ajuda a entender isso. Homem de Deus, primeiramente ser humano. Só que um ser humano de Deus, ou seja, na mão de Deus. E o João Batista, esse mesmo João Batista que havia, sobre quem vinha uma profecia ainda desde o ventre da sua mãe, esse mesmo João Batista que no dia em que Jesus foi procurá-lo para ser batizado, disse para Jesus, não, eu é que tenho que ser batizado por você, e relutou de certo modo, e precisou ouvir uma palavra mais direta de Jesus, não, convém que seja assim, pelo menos por agora convém que seja assim. Esse mesmo João Batista que ao ver Jesus se aproximar, disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse mesmo João Batista que ouviu o Espírito Santo na forma de uma pomba descendo, uma visão descendo sobre Jesus ao ser batizado, e ouviu a voz do Senhor, esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Esse mesmo João Batista que disse que batizava as pessoas com água, mas que viria um outro que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Esse mesmo João Batista agora manda perguntar para Jesus, és tu aquele que nós esperávamos ou devemos aguardar por outro? Ele já não parece mais o homem com as mesmas convicções de antes, a dúvida de certo modo tomou algum lugar no seu coração. Veja que ele ainda entende que virá um Messias, ele ainda crê na promessa de Deus, ele ainda crê na profecia de Deus, ele diz, mas é você ou é outro? Ele está balançado de certo modo. Ele que mostrou tanta convicção, lá nos evangelhos, geralmente você vai ver isso, aliás, você vai ver isso sempre na passagem que Jesus é batizado, nas águas. Esse homem que tinha tanta convicção, agora está balançado. O que levou João Batista a balançar? Sendo ele homem, as angústias, os sofrimentos, provavelmente a angústia dele no cárcere, a escuridão, a miséria, os maus tratos, o sofrimento físico, acrescentou um sofrimento a ele que era um sofrimento de alma. As suas emoções se tornam também sofridas. E todo mundo que passa por um momento de sofrimento muito grande, passa sim, ou tem que enfrentar a tentação de ser, o outro sofrimento, de ser tentado nas suas convicções espirituais. Os tormentos de alma, os tormentos do dia a dia podem minar as nossas convicções. É por isso que nós precisamos sempre estar lendo a palavra de Deus, para que nós sejamos renovados na nossa mente, pela mente de Cristo, que é a palavra de Deus. Amém? Está disposta para nós dentro da palavra de Deus. Amém? É por isso que nós temos que manter uma atitude devocional, para que nós sejamos fortalecidos e fortificados, porque virão dias difíceis em que questionamentos surgirão na nossa cabeça. João Batista, esse grande homem de Deus,
Esse homem que foi separado desde o ventre da sua mãe, com uma missão tremenda, o precursor do Cristo. Esse homem que tinha um lugar profético nas Escrituras, registrado lá em Malaquias capítulo 3. Esse homem, e 4 também, esse homem admirável, que arrastou multidões ao deserto para serem batizadas por ele, da região da Judéia, de toda Jerusalém. Ele estava com um coração angustiado. E as suas certezas, se não se esvaíram todas, se não foram embora, e não foram, pelo menos balançadas foram, porque a dor abala convicções. E é necessário, então, que nós estejamos preparados, prontos o tempo todo, pelo exame da palavra de Deus, pela meditação na palavra de Deus, pela oração, pela devoção, ou seja, por aparecermos na presença de Deus todo dia. Entrarmos na presença de Deus todos os dias. Amém? Porque virão dias em que as nossas convicções serão balançadas. Voarão setas, dardos inflamados da parte do maligno, que tentarão incendiar a nossa alma. João mandou seus discípulos, porque João estava em tormento. E aí nós vemos, por outro lado, que ao chegarem eles a Jesus e fazerem referência da pergunta de João, Jesus reage de que forma? Muitos de nós, na situação aqui, teríamos reagido de outra forma. Teríamos reagido, me admira o João. Ele sabe de tudo isso. Teríamos talvez reagido com indignação, com espanto por não compreendermos. Mas Deus não reage com indignação nem com espanto, quando nós estamos balançados com as nossas dúvidas sinceras. Que bom que Deus não é você, que Deus não sou eu, que não somos nós, gente como nós. Mas ele reagiu com misericórdia e brandura à pergunta de João Batista. Ele responde para eles, olha, vão e anunciem para o João o que vocês estão ouvindo e vendo. Ele não só foi brando, mas ele deu uma chave de cura para o João. Digo, olha, fala lá para o João, olha o que vocês viram aqui, olha o que vocês ouviram aqui, preste atenção nisso, pega isso e vai falar para ele. Os balançados de convicção, os que estão debaixo de sofrimento, precisam ouvir de nós o testemunho daquilo que Cristo tem feito, meus irmãos. Nós precisamos ir àqueles que estão sacudidos de alma, passando por tribulação, e testificar daquilo que temos visto em Cristo. Porque aquele que está numa situação como estava o João estava encarcerado, de fato, fisicamente, em trevas, no escuro, num cárcere interior. Mas há muitas pessoas que estão andando por aí, mas estão em cárceres interiores, estão interiorizados, encarcerados dentro de si. Não conseguem pensar mais, estão girando dentro dos seus próprios pensamentos as suas preocupações, as suas dores, e não enxergam mais claramente o que está diante delas. Já viu aquela pessoa que às vezes está parada assim com o olhar, você passar na frente, ela está te atravessando, ela nem te viu passar. Você deve ter feito essa brincadeira com alguém que está distraído, assim, aí você vai passar uma pessoa desperta, É possível um ser humano estar presente de corpo e com a sua mente em outro lugar totalmente diferente. E às vezes, ou muitas vezes, a causa disso são angústias, que as angústias de tal forma, elas tomam lugar no nosso coração, na nossa alma, nos afetam de tal forma que nos impedem de enxergar com clareza as coisas que estão diante de nós. Então, quem está na luz, quem está enxergando bem, quem está em paz, quem está vendo Cristo na sua vida no dia a dia, tem que falar com quem está com o pensamento fechado, enclausurado, no cárcere interior da alma. Ir lá e dizer o que Jesus tem feito. Ir lá e anunciar o que Jesus tem falado para a gente. Ir àqueles que estão oprimidos e pregar com alegria, com convicção, aquilo que você tem vivido em Cristo. Amém? Porque alguém pode continuar no cárcere, mas pode ser livre.
Mas tem muita gente que, não recebendo a palavra da verdade, mesmo parecendo livre ou sendo reputado por livre, livre não é. Mesmo dentro da igreja. Amém? Então, é o nosso dever, daqueles que estamos na luz, daqueles que estamos vivendo um momento bom na vida, com Cristo, a gente vá e anuncie para aqueles que estão encarcerados, ainda que sendo interiorizados nos seus próprios problemas. Amém? Então Jesus responde com misericórdia, né? Sem indignação e ao mesmo tempo com uma chave. A chave é o quê? É o testemunho. Ele não apelou nem para a palavra, ele apelou para o testemunho daquelas pessoas. Vão lá e falem para ele o que vocês estão vendo. Né? E aí então ele diz, olha, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. Ele mandou aqui uma sequência só de milagrão, né? Porque o contrário é fácil, né? Você dizer assim, olha, os cegos ouvem, os surdos veem. Você não está dizendo nada. Mas ele falou aqui só de coisas tremendas. Os mortos ressuscitam. Mas aí lá no finalzinho ele inclui uma outra coisa que não parece tão espetacular assim. Ele diz, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E isso é uma citação de Isaías. Isaías capítulo 61, versículo 1. Vamos dar uma olhadinha o que é Isaías capítulo 61, versículo 1 diz? (61:1) diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Cadê o pobre aqui? Quem tirou da minha Bíblia? Achou que eu fui pego? Não, eu estava preparadinho. A primeira palavra que é traduzida como quebrantados aqui, né? Boas novas aos quebrantados, né? Ela fala, tem esse significado, pobres. A palavra hebraica, deixa eu ir sozinho aqui que eu vou bem. Vou defender direitinho. A palavra bíblica aqui, que está expressa no hebraico, é anav. Anav quer dizer quebrado sim, mas quebrado nesse sentido, financeiramente quebrado, empobrecido, sem poder financeiro para lidar. A outra palavra, que é quebrantado de coração, ela é uma expressão, que é, no caso, shabar, é uma outra expressão que quer dizer justamente quebrantado de espírito nesse sentido, ou seja, pobre de espírito, é como se ele fosse humilde, né? Então nós temos as duas coisas aqui, temos o pobre, né? E o humilde de coração. É para esse que o Evangelho é pregado, meus irmãos, entende? É para esse. Por que Jesus menciona diretamente pobre? Porque naquele tempo, né, como em quase qualquer tempo na história da humanidade, o pobre não tem vez. Entende? Nas sinagogas, ou no templo, não é isso? Aqueles que se apropriavam do poder religioso, ou mesmo da palavra, ou coisa parecida, muitas vezes não olhavam bem para aquele que não tinha recurso financeiro. Isso é muito típico do ser humano, né? De não ligar muito para quem não tem nada ou pouco tem a lhe oferecer, vamos dizer assim. E o Senhor Jesus, então, ele está dizendo aqui, olha, aos pobres é pregado o Evangelho do Reino, ou seja, pobre tem vez nessa palavra, nessa pregação. Olha, chegou a vez, né, e chegou o momento, né, em que o pobre é considerado. Mas ele não tem apenas esse significado, tem a ver com o significado também do humilde, daquele que é pobre
no Espírito, ou seja, tem uma atitude humilde de coração. Amém? Então é importante que nós tenhamos essa visão clara daquilo que Jesus veio fazer e daquilo que nós temos que fazer também. A gente tem que tomar cuidado, porque todos nós, naturalmente, temos, vamos dizer assim, atração por quem, ou temos mais facilidade de lidarmos com quem é mais educado, com quem é mais cheiroso, com quem tem mais recursos, do que com quem nos parece, de certo modo, muito abaixo, vamos dizer assim, do padrão que nós mesmos experimentamos. Mas, na verdade, Deus não enxerga ninguém dessa forma. O Senhor enxerga as pessoas, né, pelo seu quebrantamento de coração e de espírito. Amém? Então, o Evangelho não pode ser seletivo e nós temos que tomar cuidado para que cada um de nós não sejamos seletivos também. Não fique escolhendo só as pessoas agradáveis, aquelas que podem te dar algum retorno, seja retorno de alegria, de compatibilidade de ideias, mas procura também aqueles que estão empobrecidos, né? Que às vezes são empobrecidos, não é nem questão de dinheiro não, às vezes até pode ter, mas é empobrecido de outra forma também. A gente tem que pregar o Evangelho, né, para todas as pessoas e não excluir ninguém da pregação do Evangelho ou privilegiar alguém nesse sentido. Agora, mais adiante, nós vemos que Jesus diz no versículo 6, ele diz assim: bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Aquele que não se escandalizar, não precisa explicar, eu não vejo muita... mas ele está dizendo, abençoado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Mas tem muita gente hoje no mundo, não na igreja de Jesus Cristo, que acha em Cristo motivo de tropeço. É isso? Que na verdade combate o Evangelho de Jesus Cristo, que na verdade, não diretamente, porque ele jamais vai falar contra o Jesus histórico, no sentido de ofendê-lo, ou de dizer que ele era uma má pessoa, ou alguém falso, ou coisa parecida. Isso está bem estabelecido, não é? Que ele ele foi um modelo de ser humano perfeito, então ninguém ousa nesse sentido, mas atacam a cristandade, porque nós sim temos pecados e temos defeitos. Amém? Bem-aventurado aquele que não achar motivo de escândalo ou de tropeço em Cristo, mas também posso dizer que nós, como seguidores de Cristo, bem-aventurado aquele que não achar em nós motivo de tropeço, de escândalo, né? Mas que amar a Deus, ama o que vier a amar a Deus, amando também o seu povo. Amém? Aí ele diz aqui, então, quando aqueles discípulos partem, Jesus dá testemunho de João Batista para eles. Ele começa a comentar sobre João Batista. Ele diz assim, diz aqui o versículo 7, então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saístes a ver no deserto um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saíste? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais do que um profeta. Jesus aqui está usando de um artifício literário, né, de uma retórica, né, que impressiona as pessoas, que chama a atenção das pessoas. Ora, todo mundo sabia do que ele estava falando quando ele disse, por que vocês saíram? Não é? Por quê? Porque a Bíblia diz, nós lemos aqui mais atrás, em outros capítulos, que de toda a Judéia, né, e de Jerusalém, multidões foram ouvir a mensagem de João Batista, né, e foram também ao Jordão para serem batizados por ele. Multidões mesmo de pessoas saíram, né, para ouvir aquele homem. Então Jesus está dizendo aqui, o que vocês saíram para ver? Vocês foram lá por acaso ver alguma coisa que não tinha importância nenhuma, um caniçozinho que o vento balançou? Não foram atrás de alguma coisa irrelevante. O que ele está dizendo João não era irrelevante. Vocês não saíram para ver um caniço balançando no vento, né? Vocês saíram porque era importante aquilo que ele tinha para dizer. Então ele está remetendo às motivações daquelas pessoas. Não é isso? E aí ele diz, mas o que vocês saíram para ver? Era um homem vestido com roupas nobres? Essa gente está no palácio, não está no deserto. Então o que Jesus está dizendo para eles, o que vocês saíram para ver? Um popstar? Vamos dizer assim. Um cara, né? uma celebridade, é isso? Um bonitão da vez ou coisa parecida? Não foi isso que vocês foram ver lá. Vocês não foram ver alguém irrelevante e nem foram ver alguém famoso pela estética ou famoso pela sua aparência.
O que é que vocês saíram para ver no deserto? Um profeta? Ah, não foi isso que vocês saíram para ver? Um profeta. E eu digo para vocês, e aí é que ele dá um salto aqui. E eu digo para vocês que vocês saíram para ver mais do que um profeta. Porque o que é um profeta? O profeta é o homem que tem a mensagem de Deus. O João Batista era um profeta? Era um profeta. Mas além de ser um profeta, ele mesmo era o cumprimento de uma profecia. Entende? Ele mesmo era um milagre de Deus. E o que Jesus está querendo ressaltar é justamente isso. Vocês não saíram para ver alguém insignificante, vocês não saíram para ver uma celebridade que se veste bonito, para ver a roupa dele ou ver a aparência dele, vocês não saíram por causa do conteúdo, da forma dele, vocês saíram para ver um profeta. Mas eu digo para vocês, vocês viram mais do que um profeta. Vocês viram o cumprimento de uma profecia. O que Jesus está anunciando aqui, está pontuando aqui, é que João tinha uma função milagrosa, e que essa função milagrosa que João veio cumprir, ela agora se consumava, continuava e se consumava em Jesus, em Cristo. É o que ele está destacando aqui para nós. Né? Então, o João, ele tinha essa função, e aí, olha que coisa que ele fala aqui. Este é de quem está escrito: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Né? Ele está falando, apontando para a profecia de Malaquias, não é isso? Essa profecia está lá em Malaquias capítulo 3, versículo 1, que anunciava que o Messias seria precedido de um precursor, nesses termos. Tá? Então Jesus está apontando a natureza do seu ministério. A natureza do ministério de Jesus é messiânica. Ele veio, não é? E já havia um sinal anterior, que é o envio desse precursor, que é o João Batista. Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro. Aí diz assim Jesus, dando testemunho de João: em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Quem é que nasceu de mulher aqui? Por favor, a modernidade não chegou tão atrás. Se alguém levantar a mão aqui, eu nasci num tubo de ensaio. Todo mundo aqui nasceu de mulher. Né? O que está falando Jesus sobre nascer de mulher? Ou seja, das pessoas naturais, não houve ninguém maior do que o João Batista. O maior homem, o melhor homem, a melhor pessoa que já nasceu de uma mulher foi João Batista. Mas aí ele faz uma colocação intrigante, né? Mas o menor no reino dos céus é maior do que o João Batista. Jesus está falando de quê? Do novo nascimento, de regeneração. Ele está dizendo, olha, aqueles que nascem de novo, aquele que nasce no reino de Deus, né? Aquele que passar por essa vivificação e esse novo nascimento é maior do que o João Batista. Esse que vocês sabem que era um cara e tanto, ao ponto de terem saído de casa, terem andado quilômetros, jornadas de dias às vezes, para vê-lo pregar. Porque João se tornou de fato uma celebridade, não no sentido de hoje em dia, uma celebridade profética. Ele se tornou conhecido por toda a Judéia e por muitos outros lugares, e muitas pessoas se deslocaram para ver. Ele está dizendo, está vendo? Vocês acham que ele é importante? Que ele é o cara? Que ele é tremendo? Ele é. Mas olha, o menor no reino dos céus, o menor é maior do que ele. O que João estava dizendo, o que Jesus estava dizendo para eles e para nós, é que há muito mais valor em nascer de novo, em ser regenerado, que o fato de termos nascido de novo em Cristo nos torna maiores do que o maior homem que já pisou sobre essa face da terra, sobre a face da terra, e que não tinha nascido no reino de Deus, lamentavelmente. João Batista, ele morre no princípio, vamos dizer assim, né, da pregação do evangelho do reino de Deus, não estava consumado plenamente. João não viveu para ver consumado. Né? O que não quer dizer que ele não goze na glória eterna de Deus, né? Daquilo que gozaremos, não é isso.
mas ele em vida não teve tempo de ver. Ele veio como precursor no princípio da pregação do Evangelho do Reino, sem que o reino tivesse de fato todo consumado nesse sentido de, ao menos da regeneração em Cristo, da justificação, enfim, ter sido feita a crucificação do Senhor Jesus, a sua ressurreição, a subida ao céu, envio do Espírito Santo. Nós que somos da Igreja de Jesus Cristo nascemos nisso tudo e com isso tudo, né? Vocês são admirados. João Batista era admirável? Ok, nós somos maiores do que João Batista em possibilidades. Importa então que ao menos nos igualemos a ele em ética e em caráter. Nós podemos. Há poder e capacidade em nós, né? Há privilégio de Deus em nossas vidas suficiente, graça de Deus, falando privilégio, substitua por graça. A graça de Deus suficiente para que nós sejamos, né, pessoas tão boas ou tão dedicadas, homens de Deus tão valorosos como João Batista foi. Porque o menor no reino dos céus é maior do que o melhor dos homens nascido de mulher. Todo mundo aqui nasceu de mulher. Espero que todos aqui tenhamos nascido também do Espírito. Amém? Todo aquele que é nascido do Espírito vem de uma geração superior, privilegiada pela graça de Deus. Não porque sejamos melhores em essência do que os demais, mas porque a graça de Deus, o poder de Deus, o Espírito Santo em nós, nos dá esse privilégio de podermos ver a Deus, de podermos andar com Deus, de podermos fazer a vontade dEle, temos poder e autoridade para fazer a vontade dEle. Amém? Outra coisa, Jesus diz assim, olha, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Olha, isso também para mim é um pouquinho complicado da gente entender, porque a gente prega o evangelho da graça, e a gente entende então que toda boa dádiva e todo dom, tudo que vem do alto, né? Mas é inegável que nós temos uma parcela de esforço envolvida aí. O nascer de novo é um ato de Deus, é soberano, e eu não tive nada a ver com isso. Você escolheu nascer da sua mãe? Você também não teve nada a ver com isso, né? Foi coisa do seu pai e da sua mãe. Eles é quem agiram para você nascer. No novo nascimento é a mesma coisa. Deus não está, eu não estou, envolvido no meu novo nascimento. Eu não fiz nada. Assim como nem como bebê na barriga da minha mãe eu fiz qualquer coisa para ser gerado ou para nascer, porque o que expulsa um bebê para fora não é o esforço pessoal dele, mas são as contrações da mamãe. Também eu não nasci de novo, nem no projeto, não nasci por vontade própria, no novo nascimento, nem no projeto de Deus, porque foi Ele que projetou, e nem tampouco. Mas, ainda assim, meus irmãos, é inegável que uma vez que nós nascemos de novo, nós precisamos nos esforçar. Você carrega a criança no peito e diz, não, eu faço tudo por ele. Ele está fazendo força também. Mesmo a mamãe, quando está dando mamar para o filho no seio, né, vê lá se a testa dele não fica suada. Porque você acha que não dá trabalho não ficar lá fazendo aquela bomba de sucção? É? Você acha que não dá trabalho, que ele não está fazendo esforço? Está fazendo esforço. Um pouquinho de início. Mas depois ele vai ter que se esforçar gradativamente cada vez mais na sua vida, né? Quem queria ser criança aqui de novo para não ter que se esforçar tanto em tantas coisas, né? Eu gostaria. Se você teve um pai e uma mãe que cuidaram bem de você, você vai querer ser criança a vida toda. Vai dizer, toda hora vai dizer, era tão bom quando eu era criança, eu não tinha que me preocupar com nada disso. Mas eu tenho que me esforçar. Pois o reino de Deus também é a mesma coisa, é a graça de Deus, é o projeto de Deus, foi Deus que me fez nascer, mas uma vez que eu nasci, requer esforço. É inegável que requer esforço. Nós temos pai, o pai cuida de nós, ele continua nos protegendo, nos alimentando, nos guardando, temos herança com ele, mas o papai não gosta de filho preguiçoso e filho irresponsável. Papai não gosta de filho ocioso. Há uns anos atrás,
eu fiz uma viagem a Portugal e aí eu achei engraçado, se me lembrei agora, porque eu estava andando na rua e de repente teve um problema de trânsito lá e um taxista ficou injuriado, né, e ele abriu a janela para xingar o outro, ele virou para o outro e disse: ocioso! Eu disse: rapaz, por aqui teria chamado de vagabundo mesmo. Mas ele xingou o outro de ocioso, quase que eu disse para ele: pô, meu amigo, abrir a tua janela, se dá o teu trabalho para chamar o outro de ocioso? Mas o Pai não gosta de gente ociosa não, gente. A gente tem que se esforçar, amém? O reino de Deus é tomado por esforço. O processo de santificação é um processo de esforço, porque não é natural ser santo. É um processo com a ajuda e com o poder do Espírito Santo. Sem ele nós não conseguiríamos, mas ainda assim requer de você um certo esforço. Não é porque Satanás vai se opor a você. Satanás está derrotado. No nome de Jesus, você põe ele para correr. Mas como é que você vai botar para correr você mesmo? E você é o seu grande problema. O meu grande problema sou eu e as minhas teimosias. O meu grande problema sou eu e a minha preguiça. O meu grande problema sou eu, e as minhas atitudes impulsivas. Meu grande problema sou eu posso citar um monte de coisa aqui. Eu não posso botar a culpa em Satanás. O vacilão é você, não vou dizer que sou eu mais não. Quem vacila somos nós. Amém? Amém não? Não é assim? Não é que assim seja, não é assim que acontece? Então ele diz, olha, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João, e se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias. Elias, uma função profética, não é que Elias reencarnou não, gente, pelo amor de Deus. Elias não podia nem reencarnar, porque ele não desencarnou, ele foi tomado vivo para o céu. Os espíritas dizem, está aí, ó. Não está aí não, filho. Elias não morreu, então não pode reencarnar. Certo? Se fosse pela doutrina de reencarnação. É só a função profética de João Batista. Ele veio para trazer restauração, para preparar o caminho para o Senhor. Mesma coisa que o Elias fez no seu tempo, certo? Sendo que também com grande poder e autoridade da parte de Deus. A quem hei de comparar essa geração? E agora eu queria só, para a gente finalizar, fazer essa reflexão a respeito do essa questão do reino de Deus tomado por esforço, não é? Fala mais ou menos de uma cidade sitiada, né? De uma situação desse gênero. E Agostinho, né, falava sobre a cidade de Deus, a cidade dos homens, não é isso? É interessante essa colocação, porque é como se a igreja de Jesus Cristo, né, o povo de Deus, fosse a cidade de Deus, sitiada, né, numa situação como a que nós vivemos. E aqui, como é que nós somos sitiados muitas vezes? De diversas formas. Né? Lá no Egito, os cristãos coptas estão sendo trucidados pelos islâmicos radicais. Aqui no Brasil, a nossa moral está sendo minada. Constantemente, nós somos atacados sutilmente e comparados a coisas que nós não somos. Os nossos líderes são comparados, né? É difícil, honestamente, não é para mim difícil ser pastor no meio do povo de Deus, não. Difícil é você ser pastor numa nação que te trata como se você fosse um ladrão, um sem vergonha, alguém que está tentando se aproveitar dos demais. É bem complicado isso. Criar seus filhos ouvindo esse tipo de coisa no colégio deles. É muito complicado isso. Mas de modo geral, complicado para todos nós na sutileza que a gente enfrenta no dia a dia. E aqui ele diz assim, olha, quem é de comparar essa geração? Que geração? Não é aquela geração específica, os homens que estavam vivendo ali, mas essa geração perdida, essa geração adâmica, essa geração que não nasceu de novo, essa geração nascida de mulher, e não do Espírito, que não passou pela regeneração. A quem devo comparar essa geração? Diz Jesus. Ele diz, olha, é semelhante a meninos que sentados na praça gritam aos companheiros, nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. Ou seja,
que essas crianças estão dizendo, poxa, a gente fez uma coisa, você não reagiu, fez outra, você não reagiu também, você não está querendo dançar segundo a nossa dança. É mais ou menos isso, usando uma expressão de hoje, né? Como se alguém se queixasse, você não está dançando como a nossa dança, você está destoando, né? E aí Jesus diz, olha, é assim que essa geração reage, essa geração nascida de mulher, que não nasceu do Espírito, essa geração que está vivendo em perdição. Porque veio João, versículo 18, ele não comia, não bebia, e diziam dele, tem demônio. João era esquisito, João não comia, João não bebia, então tem demônio. E aí vem o Filho do Homem, aí Jesus fala de si mesmo. Venho eu, Jesus, comendo e bebendo, e aí você diz, está aí um glutão beberrão, bebedor de vinho, né? E que se assenta com pecadores, ou seja, meus irmãos, não importa o que você for, não importa o quanto você se comportar bem, não importa o quanto você caprichar, o mundo sempre vai ter uma disposição contrária contra você. Se você agir que nem João Batista, vão dizer que você é maluco, que você é fanático, que você tem demônio. Demônio não, mas vão dizer que você é maluco, que você fala, está caindo um parafuso na sua cabeça, né? Se você agir de um modo um pouco mais liberal, vamos dizer, está vendo só? Olha lá o crente jogando bola. E o crente foi na praia, não importa se você foi de, como é que chama? Burkini. Não importa. Vão procurar de quem te acusar de qualquer jeito. Porque a raiz dessa acusação não está nos teus méritos ou deméritos, está no antagonismo espiritual entre os filhos de mulher e os filhos de Deus. O que não podemos fazer é fazer como aqueles anteriores ao dilúvio, né? Os filhos de Deus casarem com as filhas dos homens. Se misturar com a geração perdida, como se fosse tudo a mesma coisa. Entende? Tem que haver distinção entre nós e as trevas. E não se espante quando os filhos das trevas te atacarem, né? Não se liga muito no que eles falam. Procura ouvir o que Jesus está dizendo a seu respeito. Pergunta para o Espírito Santo, quem eu sou, Senhor? Quem tu me vês? Como tu me vês? Que o que importa é como o Senhor nos vê. Se eu pregar, o mundo vai dizer que eu sou maluco, fanático, corruptor da mente alheia. Se eu calar a boca, vão dizer qualquer outra coisa. O que querem, na verdade, é anular a nossa vida com Cristo. É anular o nosso testemunho e dizer para si mesmo, está vendo? É tudo farinha no mesmo saco. Ninguém é melhor do que ninguém. Em essência, ninguém é melhor do que ninguém. Em Cristo, em Cristo, nós somos melhores do que qualquer homem nascido de mulher. Não porque temos qualidades superiores, mas porque o Espírito de Deus nos deu esse privilégio de habitar em nós e realizar a sua obra graciosa e maravilhosa em nossas vidas. E os filhos de Deus, esses veem que os cegos são curados, que os surdos ouvem, que os paralíticos andam. Esses veem e creem. Quanto aos outros, nada podem ver, porque nada se pode enxergar nas trevas. Amém? Vamos orar? Deus Santo, tem misericórdia de nós, Pai. Porque, ó Senhor amado, nós vivemos num mundo, ó Deus, em que nós somos estrangeiros. E qual é o estrangeiro, Pai? Por melhor que seja acolhido em alguns lugares, em alguns momentos,
que ao se sentir à vontade, ao se sentir bem, ao agir livremente, tem alguém que vem e lembra ele: não, você não é daqui não, você é estrangeiro, como se não tivesse os mesmos direitos. Tantas vezes, Senhor amado, mesmo sendo cidadãos desse país, somos tratados como se tivéssemos direitos menores, ó Deus. Como se não pudéssemos expressar a nossa fé, porque não é politicamente correto, como se não pudéssemos exercê-la, porque religião traz contenda, como se contenda não fosse um fato do ser humano, e fosse um fato meramente da nossa fé em Cristo. Deus Santo, em nome de Jesus, faz-nos, ó Senhor, homens e mulheres, ó Deus, tão próximos de Ti, Pai, que as tormentas não roubem a nossa convicção. Faz-nos tão próximos de Ti, Senhor, que as opiniões contrárias não minem a nossa autoestima, nosso reconhecimento do caráter cristão da nossa existência. Ajuda-nos nisso, Senhor, a encontrar o equilíbrio em todas as coisas, mas acima de tudo, ó Pai, sermos equilibrados em todas as coisas, mas acima de tudo, encontrarmos o nosso equilíbrio em Ti, na Tua presença em nós, Pai. Fortalece-nos, ó Deus amado, porque os dias são maus. Que nós não dancemos conforme a dança, Pai, mas que nós estejamos habilitados e capacitados por Ti, ó Pai, para remar contra a maré. Para num mundo, ó Senhor, que rejeita, ó Pai amado, a Tua lei, a Tua vontade, declarar: a vontade do Senhor é boa, é perfeita e agradável, e ela prevalecerá ao final. Faz isso, ó Pai amado. Dá-nos um coração igual ao Teu, Senhor, igual ao de Jesus. Assemelha-nos com Cristo, Senhor, para que assim, ó Senhor amado, não falte a esse mundo a proclamação da Tua palavra, que não voltará vazia. Para uns despertará para a salvação, e a outros servirá como peça de juízo. Mas, Deus Santo, que não falte a palavra, a Tua palavra, nos nossos lábios, ó Deus, para que assim cumpramos fielmente, ó Pai, o propósito para o qual fomos chamados em Ti. Em nome de Jesus. Amém.